Olá você, telespectador. Olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião desta quarta-feira. Vão analisar as notícias, são muitas notícias importantes hoje. O Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico. A gente vai começar falando sobre algumas coisas da economia regional e nacional. A Forte Atacadista substitui a loja, ocupa a loja que era do Macro, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santos, e abre 100 vagas de emprego, é uma boa notícia. A movimentação do mercado de imóveis na Baixada Santista caiu 22% a menos em maio em relação a abril de vendas de imóveis nos 9 municípios e 32% a menos de locações. E a Volkswagen suspendeu a produção no Brasil, o comunicado fala em mercado estagnado, Pavão. Dá para analisar esse pacote aí? Pacotão, né? O Paulo já vem com o pacotão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a quem nos assiste de manhã, de tarde, de noite. A gente ainda pode juntar aí a reabertura da loja da loja, minha bota no pacote. Em Santos. Já reinaugurou, dia 23 em São Bernardo. É uma notícia positiva, surpreendente, porque as unidades fecharam, os funcionários ficaram preocupados se iam receber ou não os direitos trabalhistas. Ela reabriu na semana passada uma loja em São Bernardo e anuncia para julho a reabertura em Santos. Olha, Paulo, é o grupo que controla a Polpa Pharma, é o mesmo grupo que controlava anteriormente a Drogaria Iporanga, do empresário Walter Geraigiri, e a gente comemora. O que a gente espera é que todos os funcionários que foram dispensados pela Polpa Pharma recebam os seus direitos trabalhistas, que o grupo que está voltando demonstre que esteja com condições de tocar o trabalho, mas se tudo isso for feito, a gente só tem que comemorar, porque é mais um grupo empresarial que resiste e a gente precisa disso, de resistência para a manutenção dos trabalhos e dos postos, e tomara que volte a aumentar fisicamente, dando mais emprego para a população que precisa, a cidade precisa. Com relação à Forte Atacadista, Paulo, ela está tomando o lugar do Macro, que depois de mais de 30 anos o grupo Macro está deixando o mercado brasileiro, e é uma tendência dos grandes espaços que antes eram ocupados por supermercados, hipermercados, os atacadistas estão tomando esse mercado, e as redes de supermercados estão reduzindo. Hoje, então, é muito mais fácil ver lojas menores e com maior quantidade do que as grandes. E as 100 vagas, no momento, já são muito bem-vindas, porque toda vez que a gente está falando sobre novas vagas de trabalho, é música para os meus ouvidos. A gente precisa de emprego, população, para fazer voltar. Aí você me desculpa porque a idade já atinge. Quais são os outros dois? A Volkswagen anunciou a suspensão da produção no Brasil, falou em mercado estagnado, e o Conselho dos Corretores de Imóveis da Baixada do Estado de São Paulo divulgou um levantamento com queda na movimentação do mercado imobiliário na Baixada de maio em relação a abril. A questão da Volkswagen é uma questão que só vai ser resolvida, penso eu, na hora que os nossos políticos, nossos administradores, seja do executivo, do legislativo, pensem que não dá mais para continuar que o preço de um carro tenha 64% da sua composição relativo a tributos e impostos. Não é possível que a gente tenha uma tributação desse nível. E é inadmissível que a gente fale que carro popular custa 60, 80 mil reais. Isso não é para a população, então isso é para uma minoria. Então, a gente precisa começar a voltar a pensar em mais indústrias, e para as indústrias produzirem, elas precisam vender. E para vender, uma população que vem sofrendo cada vez mais tributação sem a devolutiva, porque esse é o grande problema. Pagar imposto não é o grande problema. O problema é pagar imposto e pagar mal, porque se paga e não se retorna aquilo que é
minimamente exigível dos nossos governantes. Então, os nossos congressistas precisam e devem acelerar a reforma tributária, mas não uma reforminha tributária para mudar nome. Precisa se acabar de uma vez por todas que os desmandos dos poderes executivos, dos municípios, estados e da União, das estatais, toda vez que tem um rombo, cria-se um imposto para suplantar esse rombo. É por isso que quando você, por exemplo, é mandado embora com carteira assinada, para o empregador ele tem que pagar 50% da multa do fundo de garantia. Por quê? 10% vão para cobrir rombo. E isso tem que acabar. E o carro também, e todos os bens de produção precisam ser tributados honestamente. Hoje é um absurdo. Agora, por fim, Paulo, a questão Finalmente, a questão dos imóveis é aquela coisa, siga o dinheiro. Não é possível que nós tenhamos menos gente com uma renda caindo e aí imóveis milionários estão sempre na onda da negociação. Tem uma coisa muito estranha acontecendo, a polícia já acendeu o alerta de procurar de onde vem essa dinheirama toda para investimento, porque não param de subir prédios de alto luxo aqui na região, que isso é um problema muito grande, que não deveria nem ter sido aprovado pela Câmara de Santos, essas torres gigantescas. Mas o fato é que onde havia uma casa com 8, 10 pessoas e no máximo 2 carros, no mesmo espaço físico, hoje estão sendo construídas torres com 30, 40 andares, que vão ter 400 pessoas, 400 carros, e isso destrói a cidade. Então a gente precisa, sim, seguir o dinheiro, porque tem uma coisa muito estranha no mercado imobiliário daqui da região. Sobrou alguma coisa para você comentar, Benjamin? Eu vou discordar de tudo, porque assim a gente começa... Eu tô brincando. Que bom. Na verdade, assim, depois dessa explanação magna do Pavão, a gente pegou alguns assuntos da parte econômica, são alhos e bugalhos. A gente pega no atacadista e no varejo uma mudança de perfil da população, que também reflete no carro. Hoje, e aí eu sou testemunha disso, eu estou mudando, eu estou movimentando o mercado imobiliário, eu saí do meu apartamento, eu vendi, eu comprei um outro, e eu estou comprando quase que mais da metade dos bens e algumas coisas mais sólidas pela internet. Eu não vou à loja. E quando eu vou à loja, o vendedor me fala, olha, na internet está mais barata. Então, assim, é uma mudança. Então, o conceito das lojas... Mas esse vendedor é traíra. É, honesto comigo. Mas é um péssimo... Tá de aviso prévio. Provavelmente. O vendedor está de aviso prévio. Está pedindo um emprego na Poupa Farma. Mas, ao mesmo tempo, é a mudança de perfil. Hoje, quando nós éramos crianças, a gente ia na cidade, no centro da cidade, procurar o preço da televisão, da geladeira, andava em uma loja, noutra. Hoje é a internet. Buscapé, outros sites, e em 2 segundos a gente já está vendo e compra esse bem mais durável. Então mudou e você vê que várias lojas tiveram problemas. Lojas americanas, a Tokstok, que entrou em falência, o próprio Grupo Pão de Açúcar, que parece que vai ser vendido mais uma vez. Então uma mudança de perfil. Quanto à questão do automóvel, eu também aposto nessa mudança de perfil. Primeiro, tem um presidente que resolveu mexer nesse vespeiro. Nós já tínhamos perdido a Ford no governo anterior e agora a Volkswagen. Mas, também servindo como testemunha... A Volkswagen só suspendeu a produção, temporariamente. Não operações, né? Mas, assim, eu também tenho 2 filhos adultos que não manifestam o desejo de ter carta de motorista e nem de ter carro. Vivem muito bem com Uber e com transporte coletivo. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco qual é o futuro do meio de transporte na nossa região. Para o prefeito, eu digo claramente, não é esse VLT que liga nada a lugar nenhum e que demora para ficar pronto. Tudo bem, a obra é do Estado, mas é a cidade que sofre. E para terminar, eu queria jogar um dado que eu sentia isso, mas que eu não conseguia provar. Eu tenho problema com números que Paulo Schiff é a raiz quadrada do cubo. Nós estamos tendo um boom de imóveis na nossa região. Ao mesmo tempo, o censo fresquinho acaba de dizer que a população de Santos, e o Paulo vai contar, é de 418 mil habitantes
com 608 a mais, 408.608, o que mostra um decréscimo de 0,19% na população de Santos em relação a 2010. E quem que está morando nesses prédios todos? Que aquela casa virou uma torre. Eu morava num apartamento, num conjunto de torres que tinha 1.000 habitantes. De onde que vieram? Aonde que eles estão? Quem são eles? O que vivem? Onde vivem? O que comem? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso. A Polícia Federal, a Polícia Civil tem que ficar de olho. Em relação ao perfil dos supermercados, vai mudando mesmo. Os supermercados mais tradicionais vão abrindo lojas menores, minuto, ao dia, né? O Carrefour é o dia, o Pão de Açúcar é o minuto, e os grandes se tornam atacadistas, como esse forte atacadista que abre na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Santos, e tem 100 vagas de emprego. Importante para você, para se inscrever, se cadastrar para o emprego, Grupo Pereira, o site do Grupo Pereira. A rede Cassino francesa anunciou que pode vender a participação na rede brasileira Pão de Açúcar. Em relação ao Poupa Farma, eu lembrei daquela ave fênix dos gregos, né? Que renasce das cinzas, porque o empresário Walter Geragiri tinha a drogaria Iporanga, que acabou, renasceu com a Poupa Farma, que acabou e de repente ameaça renascer de novo. Será que é uma fênix santista? Em relação a esses prédios que são erguidos e a população de Santos não cresce, é um mistério isso, né? Há décadas a população de Santos oscila entre 420 e 445 mil habitantes e a cidade vai verticalizando. Só contratando Sherlock Holmes, né? Eu estou com o livro do Sherlock Holmes. Mas Paulo, se a polícia, se a Receita Federal... É um mistério. Se começarem a ir nos cartórios de imóveis e começar a fazer um levantamento dos proprietários e da origem desse dinheiro, nós vamos descobrir que tem muita coisa que não cheira bem. E são prédios de altíssimo padrão. Nós não estamos falando de habitação popular. A população mais pobre está migrando, vai para Praia Grande, Zona Noroeste. Nós estamos falando do alto padrão. 7, 10, 12 milhões de reais cada imóvel. Em relação aos automóveis, o Benjamin tocou num ponto interessante. Realmente, as gerações mais novas prescindem um pouco, né? Esnobam um pouco o automóvel. Uber, se o transporte coletivo for de qualidade, é bom. Para quem o percurso é atendido pelo VLT aqui na Baixada, em Santo São Vicente, é ótimo quando é atendido, né? Ainda não tem todos os percursos. Mas o Pavão também tocou num ponto importante. A tributação dos automóveis, a parte do preço do automóvel que é imposto é indecente no Brasil, é mais da metade. Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente que tem coisa interessante na pauta. A gente falou do mercado no primeiro bloco com o Marcelo Pavão, com o Benjamin Rodrigues Lopes. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais da parte de política, mas a política muito ligada com CPI que investiga coisa irregular, com tribunais que julgam também atitudes estranhas, fora da Constituição, de gente que joga fora das 4 linhas, né? O presidente Bolsonaro dizia que só jogava dentro das 4 linhas, agora a gente está vendo que não era bem assim. Pavão, ontem o relator do julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, por aquela reunião com embaixadores estrangeiros, quando ele descredibilizou o sistema eleitoral brasileiro num edifício público, né? Votou pela inelegibilidade dele. O interessante desse voto foi que o Benedito Gonçalves, o ministro do TSE, ele falou que ele não estava julgando, os analistas disseram que ele não julgou a fotografia do momento, aquela reunião. Ele julgou uma sequência, atos anteriores e desdobramentos posteriores. Paulo, é necessário a gente se alongar um pouco nessa explicação. Então vamos lá. Há uma grande diferença entre o processo da ex-presidente Dilma Rousseff e do então vice-presidente Michel Temer e do ex-presidente Bolsonaro com o vice Braga Neto.
No processo da Dilma, o que aconteceu? Havia o pedido, né, de inelegibilidade, de cassação. Cassação do registro da chapa, né? Isso. Só que quando outros pedidos paralelos a essa explicação jurídica, que outros pedidos foram solicitados, a sua inserção, que passasse a constar dos autos, isso foi negado sob o fundamento de que os assuntos eram diferentes, tá? Então, essa é a fotografia em relação ao ex-presidente Dilma. Por que que o ministro Benedito Gonçalves diz que este caso do ex-presidente Bolsonaro é diferente? Porque o que ele fez foi uma linha temporal resgatando os fatos anteriores e posteriores à reunião que o ex-presidente Bolsonaro fez em julho com embaixadores e embaixadoras. Tá? Então, a diferença hoje, tecnicamente, que se discute é isso. Só que há um detalhe nessa questão. O processo ao qual, esse processo, porque são 16 processos que o ex-presidente Bolsonaro responde no TSE. 16 investigações, algumas ainda não são processos. Sim, mas já estão em investigação e provavelmente vão andar. Aí o que acontece? Neste processo, ele foi ingressado pelo PDT, Partido do Democrático Trabalhista. Tá? Sobre qual fato? O fato da reunião com embaixadores em julho. E o que está sendo questionado? Está sendo questionado ter sido inserido nesse processo, inserida nesse processo aquela minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres. Aí nós temos duas situações que a gente precisa abordar. Uma, no direito eleitoral não há recurso para decisão interlocutória. Traduzindo, qualquer tipo de reclamação ou insurgimento ou oposição durante o processo só vai ser observado por ocasião de um recurso após a sentença. E por que isso é importante? Porque quando foi colocada a minuta no processo, os advogados do ex-presidente Bolsonaro reagiram. Só que aquele não era o momento processual adequado, mas está lá registrado. Isso vai ser objeto de um eventual recurso. Tá? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema? De ter sido colocado esse documento que não estava no processo original, embora o voto do ministro Benedito Gonçalves, de forma fundamentada, objetiva e clara, tenha dado todo o panorama da possibilidade, sim, desse documento ter sido inserido. Aí nós chegamos à seguinte situação. Após o julgamento, que provavelmente sairá pela condenação, pela inegibilidade do ex-presidente e muito provavelmente pela absolvição do vice, do candidato Braga Neto, cabe, primeiro recurso, embargos de declaração, onde os advogados provavelmente vão falar sobre essa minuta. Se os embargos de declaração não forem acolhidos, cabe um recurso chamado recurso especial ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem uma situação que é única e exclusivamente de entendimento, Paulo, Benjamin e amigos, que é a seguinte questão. Há um entendimento de que, conforme o ministro Benedito Gonçalves fez, de que é possível se colocar esse documento. Há uma jurisprudência em relação ao processo anterior da ex-presidente Dilma, aonde não se coloca esse documento. Então, se eu, humildemente, como advogado, tivesse que andar algumas casas e prever, eu diria que esse processo, esse especificamente processo do Jair Bolsonaro, é muito parecido com o que aconteceu com o processo do presidente Lula, que foi julgado pelo Sérgio Moro e que foi anulado. Por quê? Porque é uma questão de entendimento. Se não estava na petição inicial, não poderia ter sido adicionado. Se ele tem a ver com o assunto, mas foi adicionado, é uma questão que os ministros do STF vão decidir. Se forem pela legalidade, pelo preto no branco, pelo que está escrito, muito provavelmente esse processo terá uma reversão no STF. Mas é uma questão de entendimento e hoje
eu não apostaria as minhas fichas que esse processo específico será o causador da inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente Bolsonaro. Benjamin, foi mais ou menos assim. Mostraram para o juiz uma cena, um capítulo da novela. Ele falou, não vou julgar só esse, eu vou julgar 3 para trás e 3 para frente. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. E a minha pergunta... Tem que chamar o VAR, então? Não, tem que ser um pouco mais. Eu queria chamar a bola de cristal. Imagina que o resultado da eleição tivesse sido outro. Jair Messias Bolsonaro tivesse sido reeleito. Esse processo andaria? Este processo, para a gente entender, é de um absurdo tão grande. Você consegue se imaginar, você, presidente da República, chamando os teus vizinhos, os embaixadores, para falar mal da urna que te elegeu e para questionar essa urna. Eu acho que a defesa do Jair Bolsonaro, ele erra. Eles deveriam alegar insanidade. Ele não foi provocado, ele fez a besteira por conta própria. Se vai ficar inelegível por esse ou por outras 16 investigações, o final a gente já sabe, vai ser goleada. Eu fiquei muito feliz quando Lula, Zé Dirceu, Marcelo Odebrecht, Sérgio Cabral foram todos para a cadeia por conta de corrupção. Fiquei feliz, era a primeira vez na vida que eu via isso acontecer no país. Mas também fiquei muito feliz de ver os vândalos, os golpistas lá de 8 de janeiro, né, que depredaram lá o Congresso, a sede do Supremo, o Palácio do Planalto. Fiquei muito feliz de ver eles responderem na justiça pelos atos que cometeram. Assim como fico feliz também de ver o ex-presidente Jair Bolsonaro responder pelos desatinos todos que ele cometeu durante o mandato dele. Um dos principais, esse de atacar, sempre sem provas, o sistema eleitoral brasileiro, de quem nunca ninguém tinha reclamado antes do Bolsonaro. Isso aí é um sinal de que o país começa a resolver as suas questões dentro da lei. O judiciário deve muito ainda? Deve muito, mas as questões estão sendo encaminhadas pela lei. Agora, Benjamin, ontem aquele coronel Jean Lawande, ele foi depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso e foi uma coisa constrangedora, né? Ele criou uma versão assim que não tem nem pé nem cabeça, não se sustenta e falava com a maior cara de pau. É um coronel do Exército, né, falando um negócio desse. Paulo Schiffer, Pavanha, telespectadores. Eu sou um médico ginecologista. Uma vez eu atendi uma paciente que veio questionar que achava que o marido estava traindo ela. Eu falei, mas como é que você acha que ele está traindo você? Não, porque eu vi uma marca de batom na cueca do meu marido. Eu falei, mas você falou com ele? Ele falou, não falou. Falou que foi na lavanderia, que sem querer a lavandeira sujou a cueca dele. É o coronel Lawande. E não tem cabimento a explicação dele. Os fatos mostram, as gravações mostram, ele pedindo que o Jair Messias Bolsonaro, então presidente, intervisse, que desse o golpe, e ele distorce a realidade, querendo dizer que ele pedia para que o Bolsonaro acalmasse o país. Eu acho que a gente está constrangido demais. Nós temos visto nos últimos anos neste país a perda da principal entidade nacional, que é a vergonha na cara. Eu não sabia de nada, eu não vi nada, aquilo não me pertence, nunca vi aquela mala, não atendi no subsolo do palácio, não falei isso. E hoje a gente vive num mundo digital em que tudo é gravado, tudo está escrito e tudo está registrado. Há alguns anos atrás, quando eu era criança, eu assistia a Vila Sésamo e me diziam assim, olha, se você ficar perdido, procura um policial. Um pouco depois eu entendi que as Forças Armadas eram a reserva moral do país. Veio a tortura e agora a gente vê um ex-presidente oriundo do Exército que conseguiu quebrar o bom nome das Forças Armadas. Nós tivemos um ministro da Saúde que era especialista em logística que não conseguiu levar oxigênio para o Amazonas. A gente viu diversos outros militares envoltos em escândalos. A gente viu uma tentativa nojenta, asquerosa, de esconder joias ganhadas de um ditador introduzidas no Brasil pelos militares. A gente viu um ajudante de ordem e a gente viu tantas coisas mais. A gente viu militares participando do 8 de janeiro.
acho que a gente precisa passar o país a limpo. E como o Paulo Schiff diz, orgulho quando eles são processados. Espero que a gente consiga, no mínimo, esclarecer essa verdade e as pessoas pedirem desculpas, pedirem perdão, fizeram besteira. Paulo, só apenas complementando, pegando o gancho que o Benjamin falou, a questão é moral. Sejam da oposição ou da situação, os integrantes dessa CPMI realmente não têm menor preparo para tocar aquela coisa e não tem autoridade moral para decretar a prisão de quem quer que seja. Esse coronel Lawande, ele já foi bem orientado, ele já não foi com a farda, ele foi desmentindo tudo, ele estava com o direito de permanecer em silêncio, mas resolveu responder porque ele está tentando salvar a carreira dele. Uma carreira brilhante que, de repente, descambou para o golpismo. Mas não tem saída. O coronel Lawande, ele cometeu uma das maiores infrações possíveis ao militar, a insubordinação. Quando ele fala nos seus comentários com o ajudante de ordens, o Major Cid, ele simplesmente fala que o comando das Forças Armadas é inoperante, que o comando do Exército é inoperante, que não faz nada, que precisavam passar por cima deles para a coisa acontecer. Então, assim, são crimes militares gravíssimos que esse coronel cometeu e ele está tentando salvar a pele, porque ele sabe que vai ser condenado. Na CPMI, ele foi lá para mentir, ele mentiu do início ao fim. Ele não falou a verdade em nada. Mas ninguém tem autoridade moral para decretar a prisão de quem quer que seja naquela CPMI. Sejam os integrantes da situação ou o da oposição, que muito menos tem interesse. Então, assim, eles serão condenados, muito provavelmente, o Major Cid, o Coronel Lawande, todos os militares com falas golpistas, com provas golpistas, com declarações golpistas, muito provavelmente todos serão julgados, não apenas na justiça comum, mas também na justiça militar, devem perder as suas patentes e todos devem ser expulsos das Forças Armadas, porque os que estão mais incomodados são os militares. Os comandos estão muito irritados com as provas de insubordinação. E quem já foi militar ou é militar sabe muito bem o que representa um ato de insubordinação ignorado pelo seu comandante. Isso quebra a hierarquia. E nada mais sagrado para o militar que a hierarquia do quartel. Então, eu não tenho dúvidas de que todos esses serão exemplarmente condenados. Eles estão tentando salvar a pele, mas pensem mais daqui para frente, antes de entrar em devaneios golpistas, em devaneios, em mentiras, em criações políticas, porque hoje o que a gente vê é que o mito está sozinho, calado, desde o ano passado. Só os zumbis continuam batendo palminha para ele. Será que ninguém percebeu que o Bolsonaro, em momento nenhum, tratou essas pessoas como equipe, e sim como vassalos, como pessoas que devem obedecê-lo? Comecem a pensar nisso, porque na hora que as pessoas que apoiaram as ideias do Bolsonaro estão indo para o banco dos réus, o que o Bolsonaro fala é que a culpa é deles. Começa pelo Major Cid, que era o bobo da corte que ficava filmando tudo, um cara exemplar, primeiro da turma, e hoje o que o Bolsonaro fala? O problema é dele, o problema não é meu, que eu não sabia de nada. Então comece a pensar, você que ainda bate palminha, faz arminha, diz faz o L, não sei o quê, comece a pensar se Bolsonaro é o líder que você quer para o país, quando ele é descoberto nas maracutaias dele e vira as costas para os aliados. É esse o líder que vocês querem para o futuro? Esse eu não quero. A gente já viu tanta coisa nesse país, né? Aquele ex-deputado que era assessor do Temer, Rodrigo Loures, correndo, flagrado, né? Correndo com uma mala com 500 mil reais. A mala apareceu depois com 35 mil reais a menos. Evidente, caso mais escancarado de corrupção no apartamento. E a corrida mais cara, 35 mil reais por uma corrida. Uma corridinha ridícula, né? Com a mala. O dinheiro lá na Bahia, o dinheiro aqui em Mongaguá, em casa de políticos, assim, que 5 milhões em Mongaguá, mais de 50 milhões na Bahia, e depois vem a narrativa, como ontem, a narrativa desse Jean Lauan Júnior, não, era para o Bolsonaro não sei o quê, era para apaziguar o país, cara de pau, né?
Em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, julgada no TSE, tem duas outras notícias. Uma, que a jurista Edilene Lobo foi nomeada como a primeira-ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é doutora em Direito Processual e é de Minas Gerais. A Edilene Lobo foi indicada pelo presidente Lula. E a outra é que se especulava ontem, novamente, não é uma notícia nova, de que se o Bolsonaro ficar inelegível, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pode ser candidata. A opinião para o intervalo rapidinho, volta já já, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, estão comentando as notícias com você. Uma dessas notícias é que a Câmara de Cubatão rejeitou mais um pedido de cassação do prefeito Ademário de Oliveira, do PSDB, Benjamin. Acho que nós estamos hoje é o dia da vergonha, opinião vergonha. O vereador Alessandro fez o trabalho dele, apresentou o pedido de impeachment, eu acompanho o vereador pela internet, por todos os pronunciamentos, e novamente a Câmara Municipal de Cubatão envergonha a cidade. Assim, o prefeito Ademário, ele é um péssimo prefeito, ele tinha sido reprovado em todas as pesquisas, mas ele ganha porque Cubatão é uma cidade que não tem segundo turno, ele não ganha pela maioria. E faz um desgoverno na cidade. Eu trabalho em Cubatão ainda e vejo a cidade abandonada, as obras inacabadas, até a persiana da prefeitura suja, abandonada, postos de saúde sem remédio, o hospital que foi ao arrepio de todos nós, ele foi privatizado e agora foi decretado, foi feita uma licitação na emergência, a educação com 2, 3 greves seguidas. Tristeza. A cidade que é a rainha da serra, que tem um potencial econômico muito grande, passa por talvez o pior momento da sua história. Uma coisa é você ter problemas econômicos, uma crise que assola a cidade. Outra coisa é a crise moral dos seus representantes. Vergonha. Paulo, o que o Benjamin falou, eu complemento. A única coisa é, prefeito e vereador, eles são eleitos. Então, cabe à população de Cubatão, como a população de qualquer cidade, se posicionar. Vamos começar a colocar os pingos nos is? A questão é muito simples. Quando tem vários candidatos, o prefeito divide a opinião, ou o prefeito, ou a prefeita, enfim, quem está no poder, divide a opinião para poder continuar conquistando. Então, cabe ao eleitor, à eleitora de Cubatão, se querem continuar com o atual projeto de prefeitura, de governo, se estão contentes, né? Eu assisto televisão, eu vejo toda hora greve, reclamação, a cidade está abandonada. Mas, se a população quiser manter, basta votar no candidato da situação. Agora, se vocês estão insatisfeitos, está na hora da população de Cubatão se organizar e votar em outras propostas. Porque vereador está eleito com seu voto, o prefeito está eleito com seu voto. Você está insatisfeito, está insatisfeita? Então, comece a pensar. Não adianta depois ficar reclamando quando a pessoa é eleita, mas ninguém votou. Ninguém votou porque a gente precisa, digo a gente, todos nós brasileiros temos que começar a pensar para além do nosso umbigo. A gente tem que começar a pensar em conjunto se a gente quer melhorar, se a gente quer aperfeiçoar ou quer continuar como está. Você está contente? Vote no candidato do atual prefeito. Você está descontente? Veja qual é o melhor. Mas unam-se vocês, cidadãos e cidadãs de Cubatão, para a melhor escolha. Senão, toda hora vai ser isso. Vai ter alguma reclamação, vai ter algum descumprimento, algum não cumprimento nenhum das promessas de governo e vai continuar assim porque a população não se une para votar. O vereador Alessandro apresentou 13 motivos no pedido de impeachment, que foi rejeitado por 10 votos a 4. Um deles é aquela condenação judicial do prefeito pela contratação sem licitação da empresa GI1 para fornecimento de merenda
por 12 milhões e 300 mil reais. O juiz, na sentença, ele escreveu que o prefeito Ademário deliberadamente, premeditadamente, deixou passar o prazo da realização da licitação para depois poder contratar emergencialmente sem licitação. Em São Vicente, um ex-vereador, Rafael Barreto, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa. O Santos afastou 2 jogadores, aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira, o Natan, lateral direito, e o Lucas Pires, lateral esquerdo. Foram flagrados, é uma coisa do nosso tempo, né? Por torcedores, numa balada em São Paulo, às 5 da manhã de terça-feira. Tinha treino às 9 da manhã de terça-feira, eles se apresentaram para o treino, mas esse flagra já tinha sido apresentado nas redes sociais, eles foram chamados pela direção, afastados, multados em 50% do salário e colocados à disposição do mercado para negociação. Paulo, uma coisa que é muito importante para a gente deixar bem claro a gravidade de que esses 2 não jogadores fizeram, né? Porque para mim eles não são profissionais. O multicampeão Gilmar dos Santos Neves, multicampeão mundial pelo Santos, brasileiro pelo Santos, jogou no Corinthians, campeão mundial de futebol, ele estava em concentração com a equipe quando o pai dele faleceu. Ele não saiu da concentração porque tinha jogo e porque ele era profissional. Esses 2 não são profissionais. Eles não merecem usar a camisa do Santos. Porque não é possível você ir para uma balada da 1h30 da manhã até as 5 da madrugada e você se apresentar para o treino às 9 da manhã. Isso não é profissionalismo. Então, eu particularmente, se eu fosse administrador do Santos, eles chegaram para treinar, eu botava eles para treinar a sol. Não tinha que ser dispensado, não. Tinha que treinar. E eles não estão lá de graça, eles são profissionais. Multar em 50% é cosquinha. Tinha que ser dispensado, rescindido, botar aí na bacia das almas para ser distribuído, porque eles envergonham a camisa do Santos. É que nem o Bauerman. Não interessa o que fala. Se aquele cidadão estava negociando resultado de partida, ele não tem mais direito moral sequer de usar a camisa do Santos. Então a gente precisa colocar ordem na casa. A diretoria do Santos falha muito e está agindo, passando a mão na cabeça. Porque é que nem juiz quando é pego com a mão grande. Juiz é pego com a mão grande e é aposentado. Jogador tá o quê? Colocado à venda e só um mês? Tinha que ir lá no sol, a pique, para você aprender a respeitar o manto sagrado do Santos. Vocês não prestam. Hoje vou discordar pela primeira vez do Pavão. Eu sou um santista, confesso que um santista não praticante. Eu tento ir no estádio, passo uma crise moral muito grande na minha casa, com meu filho de 8 anos chega para mim e fala: olha, pai, eu acho que eu vou virar palmeirense, porque o Santos não ganha nada. E eu pedi para ele um pouco mais de trégua, dá um tempinho mais, vamos melhorar. Tem um outro filho que é um santista nato. Bem, eles estavam no horário de lazer deles. Cada um se torna responsável pelo que faz na madrugada. Vocês imaginam se o Garrincha fosse pego na balada e fosse multado? Renato Gaúcho, Romário, Gabigol foi pego num cassino debaixo da mesa. O problema não é ele estar na balada. O problema é que eles não estão jogando nada. O Santos não ganha de ninguém. Se tivesse ganhando, o problema seria diferente. Acho que a gente tem que tratar de jogador de futebol entendendo também que muitos deles são crianças que ganharam o mundo de repente. Tem um grande jogador que constrói lago artificial, paga multa, trai a namorada na véspera do Dia dos Namorados, e não está nem aí. Se ele jogasse futebol, a gente aplaudiria. Mas não está jogando nada. O problema do Santos é jogar. O que esse jogador faz no seu horário livre não me interessa, desde que no campo ele produzisse. O problema é que eles não estão produzindo e ficaram deslumbrados com o poder do dinheiro. É evidente que... Só fazer uma observação. Não vou nem falar do Robinho. Não, mas, Benjamin, você não acha que todos esses exemplos que você citou de não profissionalismo não desaguam exatamente
no que a gente está falando de jovens não sendo profissionais. Eu acho que tudo isso que você relacionou deságua nisso. Hoje, jogador, o Neymar brigou com o Dorival, hoje o jogador não respeita técnico, não respeita a camisa, não respeita a torcida e recebem o salário. Só que se você não paga, aí eles vão atrás do clube. Então, assim, é falta de profissionalismo mesmo. É que o futebol mexe com a nossa paixão. Imagine o nosso âncora, o vetusto Paulo Schiff, que apresenta o programa às 7 horas da manhã numa outra emissora de rádio, se ele fosse flagrado na gandaia na véspera. Se ele estiver no dia apresentando o programa bem, ninguém vai reclamar dele. Mas o futebol, nós entramos, como dizia o Nelson Rodrigues, é a coisa mais importante das menos importantes. É evidente que você ser flagrado numa balada às 5 da manhã, tendo treino às 9, denota um descuido absoluto com a carreira, né? Não tem cabimento uma atitude dessa, é muito antiprofissional. É ilegal? É crime o que eles fizeram? Não é, mas é um evidente descuido com a carreira. Nós terminamos a edição de hoje com 2 homenagens. Uma a todo o pessoal do LGBTQIA+, hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E outra ao primeiro secretário de Cultura de Santos, Taná Correia, diretor de teatro de renome nacional, um propagador da obra do Plínio Marcos, dramaturgo santista, chefe de ala da, sei lá, a tradicionalíssima, né, X9, Escola de Samba de Santos. O Taná Correia morreu aos 82 anos ontem e o Opinião registra uma homenagem a essa grande personalidade que foi o Taná Correia, que inclusive esteve no Opinião no ano passado aqui, quando se candidatou a prefeito de Santos, o Taná Correia. Para você, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde, uma ótima quarta-feira para você que você merece.